Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da New Hotel Academy. O tema de hoje é automação de preços dinâmicos. O New Hotel Cloud PMS tem integrado um sistema de Revenue Management que permite aplicar de maneira simples tarifas de preço dinâmicas otimizadas para maximizar a receita do hotel. Assim, hoje vamos mostrar como fazer a configuração destas tarifas dinâmicas. Vamos ver como escolher o método de otimização de preços a utilizar, como definir escalões de tarifas de preço a aplicar por níveis de ocupação, atualizar o calendário de previsão de ocupação e consultar preços, aplicar a tarifa dinâmica em consulta de preços e reservas, configurar o uso da tarifa dinâmica nos canais de venda online e, finalmente, vamos ver algumas ferramentas de Rate Shopper. O Cloud PMS oferece 4 métodos para otimização de preços. Eles são On the Books, que é uma regra básica muito simples, mas com efeitos limitados. On the Books mais Expected Pickup, simples e mais eficiente do que o anterior. Budget Calendar, método baseado exclusivamente na previsão estimada pelo hotel. E, finalmente, Yield Optimization. Este é o verdadeiro processo de optimização que aplica algoritmos combinando informação on the books, pickup e ocupação histórica dos dias homólogos. Para escolher o método de otimização de preços, necessitamos ir aqui ao nosso PMS, aqui em Administração, Configurações, selecionar Preço e aqui temos os 4 métodos possíveis de otimização de preços. Conforme expliquei anteriormente, ao fazer drop-down nesta caixa, temos os 4 métodos: On the Books, Budget Forecast, On the Books mais Pickup e o Yield Optimization. Em cima temos 3 opções. Ao usar esta opção, podemos usar a nossa tarifa dinâmica como preço manual nas reservas. Dynamic Price Average vai mostrar sempre, em consulta de reservas ou em faturação, uma média do preço por noite. Ou seja, se eu ativar esta opção e tiver uma reserva com 3 noites com 3 preços diferentes, o PMS vai mostrar os preços iguais para as 3 noites. Vai fazer uma média das 3 noites. E, finalmente, pode colocar os preços sem casas decimais. Para efeitos deste webinar, vamos escolher o nosso método de cálculo de Yield Optimization. De lembrar que esta metodologia só pode ser utilizada em hotéis que já tenham na base de dados do PMS um histórico de pelo menos 365 dias. Podemos definir os escalões de tarifas de preços a aplicar em 3 passos simples. Primeiro, criar ou usar uma tarifa de preço como base, por exemplo, chamemos Bar 1 a tarifa mais alta do hotel. Depois, decidir escalões de preços ou tarifas a usar entre a mais alta e a mais baixa, algo como 3 e 5. Pode ir até 10, mas não interessa ter demasiadas. Finalmente, criar tarifas para cada um dos escalões, por exemplo, Bar 2, Bar 3, etc. Muito fácil e imediato é criar como tarifas derivadas da base, por exemplo, menos 25%, menos 40%, etc. Importante, todos os dias, os preços das várias tarifas devem manter-se por ordem decrescente. O uso de derivadas assegura esta regra de forma muito eficiente e só tem de se preocupar em gerir uma única tarifa base. Após escolher o método de cálculo, é necessário agora definir os escalões de tarifas de preço a aplicar. Então, para isso, necessitamos de ir ao nosso PMS novamente, Tarifas, e vamos a Tarifas. Foi mostrado em webinars anteriores como criar tarifas, cópias e tarifas derivadas. Caso tenham alguma dúvida relacionada com este tema, por favor, peçam-nos acesso a webinars anteriores relacionados com tarifas. Vamos aqui ver as minhas tarifas de Revenue Management que eu já tenho criadas. Eu tenho 4 tarifas, aqui eu chamei Bar High, Bar Medium High, Bar Medium Low e Bar Low. Estas tarifas correspondem a épocas do ano e são estas tarifas que eu vou usar no exemplo. Tenho aqui também a tarifa Bar Revenue Manager. Esta vai ser a minha tarifa para usar na funcionalidade Revenue Manager e tem algumas particularidades. Primeira, não é necessário nem sequer tem o separador de preços. Esta tarifa vai ser alimentada pelas outras todas. Segundo, é necessário marcar esta como sendo a tarifa preço bar, fazendo o visto nesta caixa. E deve ser a única tarifa que tem esta marca.
Então, eu criei esta primeira tarifa, chamada Bar High Revenue Manager, e defini os meus preços. Como podem ver, tem preços até final do ano. Desta tarifa, fiz derivar as outras 3 tarifas, a Bar 2, a Bar 3 e a Bar 4, respectivamente. Conforme podem ver aqui, ela está derivada desta tarifa principal Bar High Revenue Manager. Se eu editar esta tarifa e for a geral, posso ver que ela deriva desta tarifa principal para menos 25%. A segunda também a mesma coisa, mas com uma variação de 50%. Fiz esta seleção do preço mais alto, que é a Bar High, para o preço mais baixo, a Bar Low. Depois de criar e definir os escalões de tarifas, vou fazer ligar com as minhas épocas. Para isso, necessito de ir a Revenue Manager, Épocas, e criei estas 4 épocas. High, Medium Low e Low. Acompanham o mesmo nome das tarifas. Depois, defini a cor e a ocupação mínima e máxima desta época. Vou editar para ver como podemos alterar. Coloquei uma descrição, a ocupação mínima, a ocupação máxima, a média da ocupação para mais fácil guiar e a respectiva cor. Se eu quisesse inserir mais uma época para ligar a uma outra tarifa, bastaria-me fazer inserir e preencher os campos. Depois de ter as minhas épocas criadas, vou aqui a tarifas Bar e fiz ligar a tarifa Bar com a época previamente criada. Esta ligação, ou este mapping, é feito através da posição. Então, se a minha primeira posição nas épocas é a High, a minha primeira tarifa será a tarifa que eu quero fazer corresponder àquela época. Fiz corresponder, pela ordem 1, a tarifa High Revenue Manager. Se eu fizer duplo clique para editar, apenas posso ver que consigo escolher todas as minhas tarifas que eu tiver criadas. Neste caso, apenas escolhi as minhas tarifas relativas a Revenue Manager. E fiz esta operação para as 4 épocas que eu criei. Atualizar o calendário de previsão de ocupação e consultar preços. O calendário inclui temporadas, onde se define uma padronização para classificar os dias do calendário por percentagem de ocupação, por exemplo, alta de 91% a 100%, média de 60% a 90%, baixa de 0 a 59% e por aí dentro. Tarifas Bar, verifica a ordem das tarifas definidas para a composição da tarifa dinâmica e para cada uma qual o intervalo de percentagem de ocupação em que se aplicaria. Budget Calendar. A primeira vez que se entra num calendário, numa instalação nova, este está vazio. Pode preencher pintando com drag and drop com as cores das temporadas. Usando a opção histórico, o sistema preenche automaticamente com os dados dos dias homólogos do passado. Calendário. Muitas informações estão disponíveis no calendário sobre ocupação on the books, a previsão estimada pelo hotel, preços da tarifa variável e o botão Optimizar, que aplica os algoritmos do método escolhido para atualizar os parâmetros de optimização. Para aceder ao calendário, necessitamos de ir ao separador Revenue Manager no nosso PMS, aqui neste tab chamado Revenue Manager. Ao clicar, mostra-nos todas as opções que estão disponíveis no Revenue Manager. Vamos então abrir o calendário e, conforme eu disse há pouco, caso fosse uma instalação nova, todos estes dados que estamos aqui a ver estariam a cinzento e então o botão Historical iria preencher com os dados do passado. Podemos ver no calendário os meses em cima, os dias aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito temos as nossas seasons, as nossas épocas que definimos há pouco. Estão definidas por cor e têm aqui os intervalos de ocupação mínima e máxima e a sua média. Por defeito, a previsão de ocupação que aparece aqui é a que vai estar selecionada quando abrirmos o calendário. Se eu quiser alterar
uma determinada data para uma época que eu já defini, basta-me então selecionar a respectiva época. Vamos, por exemplo, fazer aqui em julho, onde eu tenho a minha época high, que está com este laranja. Eu vou aqui definir que seria uma medium high, a minha previsão de ocupação. Então eu posso chegar aqui e fazer um duplo clique em cima do dia 1 de julho e vai assumir a média de ocupação que eu tenho aqui. Atenção que aqui diz 76% e aqui estamos a ver o número inteiro. A aplicação está a calcular em números inteiros qual é que é a minha média. Se eu fizer drag and drop aqui nestes dias, eu consigo mudar todos para a minha época medium high. Podemos ver também a minha previsão de ocupação, mas desta vez em percentagem. Podemos ver a ocupação atual. A ocupação atual, neste caso, em percentagem. A minha disponibilidade em percentagem. O meu inventário de alojamentos. E, finalmente, um check forecast. Em baixo temos preços. Se eu clicar, vai mostrar os meus preços, definidos para estas datas. E, se eu clicar em preços dinâmicos, vai mostrar os preços calculados dinamicamente. Podemos ver também os preços por tipo de alojamento e por modalidade de pensão. A opção Historical nós já vimos, vai preencher com os dias homólogos do passado os dias em falta. E, finalmente, o botão Otimizar, que vai calcular os preços usando os algoritmos de cálculo que nós falámos anteriormente. Finalmente, temos em baixo dias especiais. Os dias especiais são dias que nós podemos marcar no calendário, como sabendo que temos um evento ou uma atividade onde possivelmente terá um preço diferente. Para marcar um dia especial, basta-me fazer clique no botão do lado direito e adicionar um dia especial. Dar uma descrição. Colocar o intervalo de datas que este dia ou dias se aplicam. Definir uma cor e aceitar. Eu já tenho aqui vários dias especiais e podemos ver aqui, por exemplo, que este laranja corresponde a este dia especial. Na previsão de ocupação, eu posso ainda, em vez de usar um valor fixo, eu posso clicar com o botão do lado direito e colocar um valor customizável. Aqui, nesta temporada Medium Low, o limite é entre 14 e 28 e eu poderia aqui definir um valor diferente, por exemplo, de 19. Faço aceitar e este dia passa a ter então 19 na minha previsão de ocupação. Aplicar a tarifa dinâmica em consulta de preços e reservas. A tarifa dinâmica, com preços optimizados para cada dia, está disponível para aplicar ao criar nova reserva, ao consultar tarifas e até para publicar e atualizar de forma permanente e automática nos canais de venda online. Ao aplicar a tarifa dinâmica numa reserva, veremos como, dependente da previsão de ocupação, o sistema aplica um preço ótimo que pode ser diferente para cada dia. O sistema dispõe de opções para, ao consultar e faturar a reserva, apresentar um preço médio e igual todos os dias, e ainda para arredondar e ocultar decimais. A tarifa dinâmica deve aplicar-se essencialmente para o mercado não qualificado, isto é, para clientes gerais para os quais não se aplicam contratos ou outras regras tarifárias. Agora vamos ver qual o comportamento da nossa tarifa dinâmica quando usado numa reserva. Para isso, preciso ir aqui a Front Office e vamos criar uma nova reserva usando a nossa tarifa dinâmica. Vou fazer uma reserva aqui nestes dias, tudo bem, 3 noites. Vou selecionar aqui na tarifa a nossa tarifa Bar Revenue, que estivemos a ver até agora, e vamos gravar a nossa reserva. Aceitar. Se eu fizer aqui preço, vai mostrar que eu tenho aqui um valor de 465. Se eu for ver
como é que esta diária é composta, vai respeitar as alterações que nós fizemos de acordo com as épocas na nossa tarifa dinâmica que nós vimos há pouco no calendário. Vai aplicar os 220 no primeiro dia, os 171 no segundo dia, 68 no terceiro dia, porque nós definimos as variações das épocas para estes dias. A reserva vai acompanhar as instruções da nossa tarifa dinâmica. Quando nós estamos também a utilizar a ferramenta de procurar tarifa, e fazer aqui uma busca de, por exemplo, de 21 a 30 de abril, vamos incluir apenas a nossa tarifa bar e vamos fazer procurar. A aplicação vai retornar esta disponibilidade que temos para estas datas, mostrando também a variação de preços de acordo com as épocas que nós definimos na nossa tarifa dinâmica. Aqui conseguimos ver facilmente os preços aplicados e caso quisesse fazer a reserva, bastaria-me clicar aqui no preço e teria aqui a reserva preenchida com os dados definidos anteriormente, bastaria-me inserir um hóspede e aceitar e teria esta reserva já criada com a nossa tarifa dinâmica. Configurar o uso da tarifa dinâmica nos canais de venda online. Para uma total automação da gestão, atualização de preços e distribuição nos canais de venda online, podemos mapear a tarifa dinâmica do Cloud PMS tal como se faria com qualquer outra tarifa. Garantimos assim que estão permanentemente a ser publicados e a vender online com os preços otimizados para aumentar a expectativa de receita do hotel. A integração bidirecional do Cloud PMS com o Booking Engine e o Channel Manager significa que qualquer variação de ocupação, novas reservas ou cancelamentos feitos no PMS ou nos canais, ativa a tarifa dinâmica e, se resultar em recomendação de alteração de preço em qualquer dia, reage e atualiza automaticamente em todos os canais, sem necessidade de intervenção humana. Tenho aqui um exemplo de um Channel Manager, onde eu já fiz previamente o mapeamento entre a nossa tarifa Bar Revenue Manager com o nosso produto no canal de venda. Mapeei esta suite com a nossa tarifa e fiz isto também para a Junior Suite e para o nosso Double. Conforme acabamos de ver, configurar o nosso Revenue Manager para fazer tarifas dinâmicas é algo simples e intuitivo que está ao alcance de qualquer unidade que utilize o Cloud PMS. Incluído com o Revenue Manager, temos as funcionalidades de Rate Shopper. Na opção Rate Shopper, podemos ver os preços praticados pelos hotéis, que nós selecionamos previamente aqui da listagem em baixo, de acordo com a classificação obtida online. Por exemplo, aqui tem uma classificação entre 8 e 9 e está a praticar um preço de 75 por noite. Do lado direito, conseguimos ver os hotéis que estão perto de nós com uma distância de 1, 2, 3, 4 ou 5 km, com os preços que praticam por noite. A 3 km, por exemplo, temos um hotel, ou vários, que estão a praticar uma média de preço de 75. Em Competitive Set, encontramos os hotéis que nós selecionamos previamente no quadro anterior, com a mínima tarifa praticada por noite, a tarifa média e a tarifa máxima. Aqui do lado direito conseguimos ver os mesmos hotéis com as classificações online e onde é que eles se encontram e a evolução de preço dos hotéis selecionados para o futuro. Finalmente, em análise comparativa, a mesma informação, mas desta vez com esta forma de quadro, onde inclui a distância, os tipos de alojamento, os planos de tarifa, o número de pessoas e os preços para o futuro. Estas são as funcionalidades incluídas no Revenue Manager do New Hotel Cloud. Obrigado por ter assistido a mais um webinar da New Hotel. Qualquer dúvida ou questão, por favor, envie-nos um e-mail para academy@newhotel.com e esperamos vê-los no próximo webinar. Muito obrigado.